pessoal, eu sou Lara Crivellaro, diretora do Instituto EducBank e estamos aqui para mais um episódio do Pode Falar Gestor. O Pode Falar Gestor é um espaço compartilhado onde abordamos diversos aspectos relacionados à educação do Brasil e do mundo e sempre recebendo um convidado especial. Neste episódio, nós estamos recebendo a professora Cristina Tempesta, autora de material didático do Sistema Anglo de Ensino, diretora-geral do Colégio Lourenço Castanho de São Paulo e da rede Atmo, da Atmo Educação. E vamos falar hoje sobre educação integral nas escolas, um tema bastante pertinente, atual e necessário. Seja bem-vinda, Cris, um prazer ter você aqui com a gente. Obrigada, Lara, obrigada pelo convite. Falar de educação é sempre um prazer enorme, gosto bastante, então, e estabelecer boas interlocuções com pessoas que também gostam de educação torna tudo muito mais interessante, agradeço muito. Que bom, Cris. Bom, para começar nosso bate-papo hoje, eu queria que a gente começasse esclarecendo se educação integral é a mesma coisa que educação em tempo integral. Não, são coisas diferentes, né? E acho que gera uma certa confusão, porque, de uma certa forma, a educação integral acaba puxando um aumento do tempo de permanência na escola. Porque quando a gente fala de educação integral, nós estamos falando da formação de um sujeito absolutamente pronto para viver o século que nós estamos e o que vem pela frente. Então, eu estou falando de um sujeito preocupado com questões ambientais, preocupado com bons relacionamentos sociais, preocupado com a sua saúde emocional, um sujeito que traz na sua bagagem de formação adquirida na escola, além da formação acadêmica, também uma formação cultural e esportiva. Então, eu estou falando de um sujeito muito completo e que muitas vezes não é uma formação que é abraçada só pela escola. Ela é uma formação que também implica em todos os sujeitos que compõem a comunidade, os professores e muitas vezes a família. Agora, quando eu penso que eu quero oferecer uma educação de tempo integral, eu quero cuidar da formação esportiva, da formação cultural, da formação artística, da acadêmica, óbvio que isso tudo não vai caber em 4 horas, né? Todo esse leque de formação que eu estou oferecendo, em 4 horas, 5 de uma escola não é possível. E aí acarreta muito um aumento de tempo de permanência do aluno na escola, que acaba virando uma escola de período integral para dar conta de tudo isso. Então, talvez daí venha a dúvida de ser a mesma coisa, mas não é. A concepção filosófica de uma formação de um sujeito muito mais completo, muito mais bem preparado para esses desafios que estão vindo agora. Então, isso sim está no cerne de uma formação integral, de uma educação integral. Mas a gente também não pode confundir o contrário, né, Cris? Uma escola que se dispõe a ficar em tempo integral, achar que ela é uma escola que forma o cidadão isso. global. Um período de escola estendido, né, que tenha turno e contraturno, não necessariamente, aliás, a minoria está abraçando uma formação integral. Porque a formação integral, ela traz como desafio os pressupostos filosóficos que eu vou ter que assumir diante da escola, das pessoas com as quais eu trabalho ali, digamos assim, os meus educadores e também as famílias, porque eu não tenho como falar que eu vou fazer uma formação integral do aluno de uma escola, por exemplo, que é mais reducionista, tanto de tempo, quanto de visão de mundo, quanto de visão de planeta, quanto de visão de relações sociais. Então, uma família que abraça uma educação integral é uma família que realmente espera que a escola aprofunde muito mais todos os aspectos, tanto social, quanto emocional, quanto acadêmico do aluno. Então, não basta eu esticar o horário da escola e dizer, eu sou uma escola que faço ou ofereço uma educação de um sujeito integral. Não, eu só sou uma escola com grande tempo de aula mesmo, ou de atividade, mas não necessariamente que vai entregar esse sujeito muito mais completo, muito mais responsável com questões sociais, ambientais e emocionais. Você, quando fala na escola que forma esse sujeito integral, esse aluno integral,
de forma integral, nós podemos também associar isso a formar o cidadão global, porque eu acho que, e esse é um tema que eu tenho trabalhado, estudado muito e até publicado bastante a respeito. Quando falamos num cidadão global, nós estamos falando em vários aspectos que envolvem, inclusive, o idioma, mas não só o idioma, né? O idioma é um dos aspectos. Essa educação integral, você acha que é parte disso ou nós estamos falando da mesma coisa? Eu acho que a gente está falando da mesma coisa, porque quando você pega, por exemplo, na escola Lourenço Castanho, onde eu trabalho, a gente tem a formação IB. E a formação IB forma um sujeito global, né, para viver aqui nesse país ou em qualquer lugar do mundo e com posturas muito bem definidas em relação às responsabilidades dele, com a sociedade da qual ele faz parte e do planeta. É como se eu ensinasse o aluno a se portar no micro, então desde a responsabilidade no bem tratar, no bem cuidar, dos colegas de sala de aula, passando para o ambiente da escola, da cidade, do país e do planeta. Não dá para eu deslocar uma coisa da outra. Então, um cidadão hoje global não é um cidadão só que cuida de grandes causas do planeta. Eu preciso formar esse aluno com coerência. Eu não posso ser um aluno ou formar uma pessoa que contribui para uma grande ação social, seja de saúde, seja ambiental, que fique no hemisfério norte, e eu jogue lixo no terreno do meu vizinho, eu distrato a pessoa com a qual eu divido o ambiente de trabalho, ou uma pessoa que presta qualquer tipo de serviço para mim. São incongruências hoje impensáveis. Antes a gente achava, é normal, né, andar pela rua e encontrar pessoas que não falam bom dia, não falam boa tarde, pega um prestador de serviços e trata de qualquer jeito. Isso é impensável hoje em dia. Primeiro porque tudo está registrado, né? Hoje é chocante, mas ainda é frequente, infelizmente. Você vê pessoas que chegam na rua, você sabe com quem você está falando, você sabe o que eu faço. Então, quando você pensa no cidadão global, é impensável esse tipo de atitude. Por isso que a formação vem desde muito cedo. E você vai mostrando que é nas pequenas atitudes do dia a dia que você vai abrindo essa necessidade dessa consciência de respeito, do bem-tratar, da gentileza. E isso vai se tornando depois uma responsabilidade muito mais ampla com o ambiente como um todo. Pessoas, os animais que ali vivem, as plantas e assim sucessivamente. Quais são os maiores desafios, na sua opinião, para as escolas implementarem esse programa de educação integral? Eu acho que são alguns, assim, se eu pudesse elencar, né? Acho que talvez o perfil do profissional para trabalhar com esse aluno, porque os cursos de formação de professores, eles andam numa velocidade, às vezes, um pouco menor do que a sociedade como um todo. Então, assim, uma certa fixidez de manter o formato da formação de professores do mesmo jeito. E a gente precisa de gente muito mais dinâmica, muito mais predisposta também a estudar. Existe uma frase antiga já, né? O aprender a aprender, que o professor tem que levar isso para a escola, né? Um aluno que sempre está buscando informação, mas ao mesmo tempo refletindo sobre essa informação e transformando essa informação em conhecimento, logo em ferramenta de pensamento, de relacionamento de ideias, de análise de situações, para desenvolver o pensamento crítico, propositivo. Então, quando eu vejo tudo isso, eu fico bastante preocupada que sujeito a gente tem, né? Que profissional temos para desenvolver esse trabalho. Então, um dos desafios, a escola tem que assumir a formação em serviço desse profissional. Ele chega com uma formação de base das universidades e você tem que formar. Então, formar pessoas é um dos desafios. O outro desafio é que quando você está trabalhando com todas essas questões que nós estamos colocando de postura, de relacionamento, responsabilidade, entender que eu hoje estudo em São Paulo ou estudo em Campinas, mas eu posso começar parte dos meus estudos aqui, continuar fora do país, ir para a Europa, ir para os Estados Unidos.
Isso, para algumas famílias, é estranho. Eu chego para famílias de alunos do primeiro ano do ensino médio e falo, você já imaginou que daqui 3 anos seu filho pode estar morando na Europa? É um susto, porque o tempo no ensino médio passa muito rápido, é um momento de finalização de uma opção de quem vai estudar fora, que geralmente começou algum tempo antes. Então, esse pensamento, esse preparo da família para viver distante fisicamente do filho é um obstáculo, muitas vezes. Então, eu estou falando de direitos, de deveres, mas não estou pensando só no Brasil, estou pensando no planeta como um todo e que o filho pode estar em qualquer lugar. E acho que a outra questão que tem nos desafiado bastante é uma questão de valores. Eu ainda tenho... Hoje eu tenho alunos que estão no ensino médio e que nasceram já na virada da primeira década do século que nós estamos vivendo. Nasceram em 2010, e já estão chegando no ensino médio, estão com 14 anos. E os pais desses alunos foram formados em outra perspectiva. No século passado. No século passado. E que se você pegar a quantidade de mudanças de valores e de posturas que o planeta, de certa maneira, viveu, esses pais foram meio atropelados. Uhum. Então, eles ainda esperam um trabalho servil, eles ainda esperam uma subserviência de todo mundo que está no entorno e, às vezes, da própria escola. Então, quando você começa a discutir com as famílias alguns valores que as famílias também precisam rever, aí você começa um choque ali entre escola e família. Então, assim, são 3 primeiros exemplos que eu diria que a gente enfrenta no dia a dia. Eu quero um filho global, mas eu quero um filho que fique morando na minha casa. Eu quero um filho que fale várias línguas, mas que ele estude de preferência a 3 quadras da minha casa. Eu quero viajar o mundo inteiro, mas junto com o meu filho, a hora que eu voltar, eu quero ele de volta. Então, acho que são muitas contradições que os pais desses alunos estão enfrentando. E, por outro lado, tem uma coisa muito bonita, né? No começo dos anos 2000, um aluno de ensino médio queria arrumar um emprego e queria comprar o carro e comprar uma casa, né? Os meus alunos hoje nas escolas, eu trabalho com educação básica, então eu pego de 1 ano e meio, eu brinco para os meus alunos do ensino médio, eu falo, olha, os seus colegas têm 1 ano e meio, você já parou para pensar nisso? E esses alunos, você pergunta, qual é o seu sonho hoje? Eles falam, olhando no seu olho, eu quero salvar o planeta. Então, antes ele queria uma casa e um carro, tudo. Agora ele quer salvar o planeta. Então, essa questão da distância entre o que eu vou realizar e o meu sonho ficou bastante grande e desafiadora. Então, a gente também tem que cuidar desse aluno e falar, olha, você pode contribuir em salvando o planeta fazendo coisas pequenas e não também esperar uma grande ação. Para não gerar frustração. Exatamente. Né? Mas, sem dúvida, qualquer ação relacionada a salvar o planeta é muito bem-vinda, né? E é papel da escola estimular isso. Isso. É porque assim, é você entender que aprender a chegar para o segurança da escola, para o porteiro, para a pessoa que cuida da conservação, e olhar no olho e falar bom dia, como vai, tudo bem? E aprender a chamar essas pessoas pelo nome, isso para mim é um passo gigante em direção a salvar o planeta. Não preciso só fazer uma grande ação, vou plantar 1000 mudas de árvore na Amazônia para me sentir salvando o planeta. Né? Salve pessoas, né? Faça bem para pessoas que estão próximas de você, que isso também é uma forma de salvar o planeta. E não pensa que é uma tarefa fácil, Lara. Não. É muito difícil, é desafiador. Mas sem dúvida é essencial para a escola ser integral e formar esse sujeito integral. Isso, exatamente. Muito bonito isso tudo que você está falando, Cris, e acho que muito estimulante para todo mundo aqui que para refletir em situações do nosso cotidiano. Como é fácil a gente ajudar realmente a salvar o planeta com pequenas ações, né? E a escola está aí no centro de tudo isso, com um papel enorme pela frente, porque ainda a gente vê muita falta de
de compreensão do outro, de empatia. Isso. A gente está vivendo um momento ainda em que as coisas estão muito difíceis de serem compreendidas, porque há um conflito de gerações e de comunicação, inclusive, né? Isso. Os ânimos acirrados, Sim. por vários motivos. E a escola é um desafio, né? Que eu falo, se você pensa todos os serviços que uma criança e um adolescente está envolvido, no dentista, no pediatra, no clube, vários que você possa elencar, não tem essa periodicidade e essa frequência da escola, né? Na escola, um aluno entra 200 vezes ao ano. Então, não é uma relação pequena. Ao mesmo tempo, é isso que torna a escola um lugar tão privilegiado para essa formação desse sujeito mais global, de uma educação mais integral. Porque você tem o tempo, né? Que é o grande desafio na formação das pessoas, certamente é a luta com o tempo. Então, entender a escola como um espaço privilegiado de formação e começar a cuidar dessas coisas pequenas que faz uma diferença muito grande, vai fazer diferença, porque essa pessoa vai se tornar adulta. As escolas, principalmente uma escola como a Lourenço, trabalha com a formação de líderes, e que bom pensar que vai ser um líder que vai dar muito valor para o ser mais do que para o ter, vai ser um líder que vai cuidar das pessoas das quais ele vai se relacionar ao longo da vida e vai liderar. Então, eu acho que... E para isso, a necessidade dele não viver só o mundo dele. Então, o desafio dos pais de ter lá todo o sentimento de ver o ninho vazio por um tempo, porque quando esse aluno sai do Brasil, passa um período de experiência longe de tantos serviços que ainda são muito comuns no Brasil, né? Alguém para guardar sua roupa, alguém para lavar sua roupa, alguém para, às vezes, abrir e fechar a porta do seu carro, e você fazer tudo isso sozinho, e fazer praticando o respeito e a solidariedade, e esse sujeito empático e responsável que a formação integral preconiza. A gente estava falando aqui dos desafios, né, para a escola e preparar esse professor para preparar esse aluno, Cris. Como é que é esse desafio? Você citou aí essa preocupação que a escola tem que ter em manter sempre esse professor com formação, mas esses professores também foram preparados por outras escolas e por outras famílias e que estão tendo que viver num mundo também que ele não foi preparado para viver. Como é que a gente resolve essa equação aí? Eu acho que essa equação resolve como qualquer boa equação, com trabalho. Eu falo que desde o momento que você começa a fazer as primeiras operações matemáticas, que são mais desafiadoras, quando você está ainda no 6º ano do ensino fundamental, você descobre que o que vai resolver aquilo é dedicação e trabalho. E as grandes equações, os grandes desafios não são diferentes. Eu acho que escola hoje não pode mais ser um ambiente isolado. Ela tem que estabelecer parcerias. É impossível eu pensar que eu vou dar conta de formar esse sujeito como um todo. Então, hoje, você pega as escolas, na parte esportiva, você tem parceiros que são altamente qualificados e que vêm atuar dentro da escola, tanto para formar seus professores como para formar seus alunos. Você não vai dar conta de toda a tecnologia, você tem que buscar empresas que têm selos educacionais importantes. Você tem que formar um aluno que não é mais que saiba falar inglês. É que o inglês dele seja uma língua irmã do português. Você também não vai começar isso do zero dentro da sua escola. Você tem que estabelecer parcerias com pessoas que saibam fazer isso. Então, acho que tem profissionais que formam seus professores nessas parcerias que você estabelece, porque são muitos braços. Não dá mais para você ter uma escola isolada, que você tranque a porta à noite e vá embora e volte só no outro dia e que tudo vai se resolver ali dentro. Na verdade, a hora que você abre a porta, muitos parceiros precisam entrar junto com você para formar seus professores, para acolher as famílias dos seus alunos e principalmente acolher os alunos. Então, hoje, essa tarefa de formação não é uma tarefa solitária, Lara. Você precisa buscar pessoas qualificadas para os vários desafios que você tem na formação dos professores.
É estudar, é manter o seu professor estudando todo o tempo. E a sensibilidade do gestor, né, Cris? Exato. Acho que cada vez mais aquela figura daquele papel do diretor de escola que faz tudo, decide tudo, isso também vai por terra. Hoje ele é um coordenador de muitas equipes e um coordenador que ouve. Eu falo que quanto mais experiência eu vou adquirindo, menos eu falo, apesar de eu estar falando demais aqui hoje. Mas você foi convidada para isso. Menos eu falo, mais eu ouço. Hoje é muito frequente eu ter uma reunião, que seja com um profissional ou seja com uma família, que às vezes eu demoro 40 minutos para conseguir emitir minha primeira frase completa. Ouvindo e tentando entender o que está acontecendo ali. Porque como a escola está virando um ecossistema também muito grande, enquanto diretor você tem que prestar atenção nos seus profissionais e encontrar o melhor lugar para ele se sentir bem. Porque esse é o ponto de partida para que ele continue estudando, para que ele seja feliz, para que ele esteja bem ambientado. Então, ter a coragem, às vezes, de pegar um professor que está ministrando uma disciplina há anos e oferecer uma coisa absolutamente nova para ele fazer. E aí o brilho no olho vem, ele se entrega e aí ele consegue dar conta de todos os desafios. Porque a escola é um lugar de desafios, né? 200 vezes ao ano, o período de tempo de trabalho, o relacionamento com o aluno, que você modula as suas relações de uma forma, o relacionamento com seus colegas educadores, você modula o seu comportamento de outro, o relacionamento com os pais, que é outra angulação e outro vocabulário. Então, eu digo que é uma das profissões mais desafiadoras, assim, de jogo de cintura em todos os aspectos, desde o discurso até a postura, acolhimento, cuidado, enfim. Cris, mas eu acho que uma coisa no meio de tudo isso que você está falando, me ocorre que é muito importante a honestidade da escola ao vender para a família qual é a concepção, qual é o princípio, qual é o ethos dessa escola. Porque muitas vezes o choque pode estar aí, né? Ao você oferecer uma coisa e a família ter uma expectativa diferente daquela. E isso pode não combinar. Então, não existe o bom ou o ruim, né? Isso. Existe os combinados, não é? É isso. Eu costumo falar uma coisa que é bem popular, mas explica bastante, que eu falo que casamento e escola são muito parecidos, né? Quando você escolhe alguém para casar, você não pode imaginar, ou ter um relacionamento, seja ele de qual modelo for, que aquela pessoa não tem defeito, porque você também tem os seus. Então, você escolhe para casar ou para estar junto pessoas que tenham defeitos suportáveis. Escola é a mesma coisa, né? A escola não vai ser perfeita. Então, escolha para os seus filhos escolas que tenham defeitos que sejam suportáveis e que se aproxime o máximo possível do seu modo de pensar. Porque aí a gente derruba mais um dogma, que eu falo que foi falso a vida inteira, que as pessoas falavam assim, são os opostos que combinam, né? Você tem que arrumar um parceiro ou uma parceira que seja o seu oposto. E você vai amadurecendo e fala, não, é o contrário, eu tenho que arrumar alguém que seja muito parecido comigo, justamente para a gente conseguir conduzir os desafios da vida. Lidar com o dia a dia, exato. Né? A rotina. E a escola tem que ser parecida com a família. E a família tem que olhar bem, perguntar e conversar. Porque não dá, depois que você embarca na escola, ficar marcando várias reuniões. Mas sabe o que eu queria? Eu queria mudar o sistema de avaliação, eu queria mudar o calendário, eu queria... Aí eu falo, mas eu fui na sua casa te buscar? Eu apresentei a escola. Eu falei que era assim que a gente funcionava. Então, essa busca por uma escola, que, de novo, eu vou repetir pela terceira vez, seu filho vai entrar 200 vezes a cada ano. Então, é uma convivência intensa, que seja um lugar que os valores combinam com você. Isso. Então, assim, como pode eu pegar uma pessoa extremamente radical, que está sempre se relacionando com as pessoas, no trabalho ou em casa, no modelo vertical, e vou buscar uma escola onde as relações são horizontalizadas. Então, é muito complicado, né? Os discursos não vão chegar numa confluência nunca. E é ser honesto com você mesmo, né? O que é que você espera quando você quer uma escola para o teu filho, né? Exato. Qual é o seu modelo de escola? E buscar algo que combine realmente. E eu acho que é muito importante para o gestor, principalmente para o gestor que está nos ouvindo, muitas vezes tem
problemas com famílias e administrar isso porque quer agradar todo mundo, né, Cris? Isso, quem quer agradar todo mundo, literalmente, já diziam as nossas avós, não agrada ninguém. Então, você ter coerência. Olha, os meus valores são esses, esse é o modelo de trabalho que a minha escola oferece, esse é o meu compromisso de formação com a entrega do aluno, porque não adianta, principalmente a gente que trabalha com escola particular, olhar qualquer família ou todas e querer convencer todas que você faz o que ela gosta. Isso é falsear a realidade. Então, o que faz uma escola crescer? É quando ela entende o que ela quer, ela consegue explicar isso com muita clareza para as famílias que vão para a escola entendem essa coerência e elas fazem o que toda escola sonha, o boca a boca. Porque, assim, 70% das famílias que chegam numa escola chegam por indicação de outra pessoa. E ela só vai te indicar se ela estiver confortável, né? Se houve essa relação de transparência e honestidade que você falou. Muito bem, Cris. É uma conversa muito gostosa, é sempre muito bom falar com você. Eu acho que você tem uma sensibilidade muito apurada como profissional e eu sempre admirei muito isso. Tanto é que você foi diretora dos meus filhos e eu tenho muito a honra de dizer que a relação é como você disse, é um casamento. Você não precisa estar 100% concordando, né, o tempo todo com a pessoa, mas você precisa ter o respeito dos dois lados. E eu acho que isso é uma coisa que se constrói entre a família e a escola. E você sempre procurou pautar isso de forma muito clara e coerente com todas as famílias. E acho que isso é o nosso principal mensagem aqui para quem está buscando realmente uma escola integral para os filhos ou oferecer a sua escola ser integral, porque a gente tem muitos gestores nos assistindo, né? Cris, muito obrigada. Imagina. Queria que você deixasse um recadinho final aqui. Bom, primeiro eu quero agradecer suas palavras, né? Que todas as famílias fossem como são os seus 3 filhos que passaram pela escola por mais tempo. Você também teve outros filhos que também passaram. Sua família também cresceu depois. Os agregados, né? Mas os seus 3 filhos ficaram com a gente por uma vida. Eu tenho muito orgulho também quando olho para eles e vejo o lugar que eles estão ocupando e principalmente as pessoas que eles são no relacionamento social e a responsabilidade que têm. A minha palavra final, eu acho que é um pouco do que eu disse hoje aqui em relação a procure a formação dos seus filhos que combine com você, né? Não queira sonhar para os seus filhos o sonho que não é seu de verdade, porque você vai entrar numa zona de conflito com a escola e a escola é o ambiente dos seus filhos. E fique atento a essa formação global que está sendo pedida hoje. Não fique querendo da escola dos seus filhos o modelo que foi a sua escola, né? Cada um tem o seu tempo de escola. Agora é o tempo do seu filho e busque o que é melhor para ele e o que é suportável para você enquanto família. Muito obrigada pelo convite, Lara. É sempre um prazer conversar com você. Obrigada, Cris. Bom, e para você que está nos assistindo ou nos ouvindo, seja no Spotify, no YouTube ou no Instagram, fique atento, siga-nos, compartilhe, deixe o seu like e não deixa de comentar qual tema você gostaria que nós trouxéssemos aqui para discutir para você. Muito obrigado pela participação.